Agora a gente vai para a sede da Rotam com o repórter Bruno Protásio. O que é que diz a polícia sobre essa ocorrência? Você sabe o que é que aconteceu ontem? Gente, a gente vai colocar as imagens aí agora para você. Ontem aconteceu uma perseguição policial, essa aqui, ó, no bairro da Santa Lúcia. Gente, bandidos estariam cometendo assaltos. Se depararam com a polícia. Aliás, a polícia se deparou com eles. A polícia tinha essa informação. Quando chegou a placa, opa, é esse o carro. Segundo as informações, a perseguição começou na Manuel Afonso de Melo, principal da Santa Lúcia, corredor de transporte com escola, comércio, tudo que a coisa tem aí. Essa avenida é muito grande, é muito movimentada. Saldo da história, 2 mortos, 2 feridos, 1 preso. Entre os mortos, um homem que saiu de casa para comprar uma peça, em uma oficina mecânica e perdeu a vida. Para contar toda essa história, a gente vai agora ao vivo, como eu falei, com o repórter Bruno Protásio. Bruno, que tragédia, que perseguição policial foi essa? Você está inclusive na sede da Rotam, porque depois que você contar a história, a gente vai ouvir também a versão da polícia, né? É com você, bom trabalho. O BG começou, Bruno, contigo. É isso, Douglas. Você contextualizou bem o que aconteceu. A polícia recebeu a informação de que havia um veículo Gol que estaria cometendo assaltos na região aqui de Maceió e a guarnição da Rotam acabou encontrando os criminosos na região da Santa Lúcia, na parte alta de Maceió. E neste momento começou a perseguição pelas ruas do bairro e houve também troca de tiros com a polícia. E nessa perseguição, os criminosos acabaram atropelando um motociclista que estava totalmente, não tinha nada a ver com a situação, e depois colidiram com o muro de uma oficina, onde um dos bandidos acabou morrendo. A gente teve a identificação do motociclista que foi atropelado, Edivaldo Pedro da Silva. Infelizmente ele não resistiu e morreu. Mais criminosos ficaram feridos, foram encaminhados também para o Hospital Geral do Estado. Houve muita movimentação da polícia que fechou o trânsito na principal da Santa Lúcia, que é a Avenida Francisco Afonso de Melo, na parte alta aqui da capital alagoana. E a gente veio até a sede da Rotam agora para trazer mais informações de como tudo isso aconteceu, como foi esta abordagem, por onde passou a perseguição. E nós vamos conversar agora com o subcomandante da Rotam, Capitão Pereira, que está aqui com a gente, ao vivo no BG. Capitão, bom dia. Como foi que a guarnição chegou até os bandidos, primeiramente? Primeiramente, bom dia. A guarnição, ela copiou via rádio um alerta geral, que é passado para todas as guarnições que estão na rua. Imediatamente a guarnição começou a procurar, dando de frente com os indivíduos. Os indivíduos, ao escutar a voz de parada, não obedeceram, começaram a fugar e durante essa fuga, infelizmente, atropelaram um motociclista, efetuaram diversos disparos, tanto contra a guarnição quanto aleatoriamente, tá? E infelizmente vieram a bater, colidir com um muro, colidir contra um poste de uma oficina. E prontamente a guarnição efetuou todo o trabalho que deveria ser feito. Nesse caso, eles estavam cometendo assaltos na região, na parte alta? Esse foi o comunicado? Não só na parte alta, eles haviam praticado vários assaltos, tanto na parte alta quanto na parte baixa, tá certo? E a guarnição copiou os dados do veículo encontrando. Eles foram abordados na Santa Lúcia mesmo ou a perseguição começou em outra região? Isso, na região da Santa Lúcia. Okay? Eles foram encontrados na região da Santa Lúcia e a perseguição foi toda na região da Santa Lúcia. Essa perseguição durou quanto tempo, o senhor sabe dizer? Em torno de 10 minutos a perseguição durou. Então, nesse período, eles saíram pelas ruas do bairro e os criminosos atirando contra a equipe da polícia? Positivo. Vale salientar que o poder bélico deles era bem alto, tá? Eles tinham 3 pistolas. Dentre essas 3 pistolas, uma Glock calibre 380 com um alongador de 30 munições, que não é uma coisa comum aqui em Alagoas. Enfim, eles efetuaram disparos aleatoriamente contra a guarnição e contra toda a população, né? E nesse caso, houve revide da polícia também? Sim, a polícia agiu de acordo com toda a técnica do batalhão de Rotam, tá, ok? Usando da força necessária, e assim será sempre. O batalhão de Rotam sempre agindo com técnica e força quando necessário. Você sabe dizer como foi esse atropelamento dos bandidos nessa fuga, nessa perseguição? Infelizmente, o cidadão
vinha uma velocidade normal, eles estavam em alta velocidade, perderam o controle, bateram no cidadão, infelizmente ele veio a óbito. E foi isso, infelizmente. Capitão, agora a gente tem uma pergunta, inclusive, do nosso apresentador. Douglas, você pode fazer a pergunta e eu vou repassar aqui para também o capitão, para que ele possa também responder a sua dúvida. Aliás, já vou deixar ele aqui para ele te ouvir também, que aí você pode fazer a pergunta e ele já vai... Pode fazer a pergunta que eu passo para ele, Douglas. Tá, ok. Bruno, é o seguinte, né? Eu queria que você passasse ao capitão Pereira. Eu tenho uma fala aqui sobre a história, ele está me ouvindo agora, acho que agora ele está colocando o ponto para a gente ver, sobre a história das perseguições policiais no Brasil, tá? O senhor me escuta, né, capitão? Aqui é o Douglas, bom dia, prazer falar com o senhor. Eu tenho uma fala que é do José Vicente da Silva Filho, ele é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reformado, e ele é ex-secretário nacional da Segurança Pública. Ele diz o seguinte: existem formas mais inteligentes do que uma perseguição insensata. Ela pode ser substituída, por exemplo, por um cerco com viaturas distribuídas, ou se pega o bandido depois. Bandido fugir não é problema grande. Problema é morrer um inocente. Eu não estou com a minha fala dizendo que foi uma perseguição insensata. Mas assim, a perseguição era inevitável nesse caso? Capitão Pereira, bom dia com o senhor. Passar agora, o senhor conseguiu ouvir, capitão? Bom dia. É interessante a fala do coronel, tá? Mas lembrando que nós estamos em outra localidade, tá? Nós estamos num estado diferente do dele, tá ok? Onde nós temos recursos bem diferentes, tá ok? Viaturas diferentes também da dele, tá ok? Mas assim, infelizmente a guarnição, ela foi recebida. A partir do momento que a guarnição deu voz de prisão, imediatamente eles começaram a atirar na guarnição. A guarnição simplesmente acompanhou, tá ok? O termo correto é acompanhamento, tá ok? Não perseguição. A guarnição acompanhou, enfim, infelizmente, tendo esse resultado. Mas assim, da mesma forma que poderia ter sido, como é que eu posso dizer, uma pessoa, infelizmente, veio a falecer um cidadão de bem, ok? Infelizmente, essa é a grande realidade. Mas, infelizmente, uma consequência da situação, infelizmente. Então, aproveitando esse gancho do Douglas, existe um protocolo para essa perseguição acontecer? Sim, tá? O batalhão de Rotan, ele tem toda uma doutrina com treinamentos com relação a esse tipo de acompanhamento, ok? Como é que funciona nesse caso? Nesse caso, é acionado todas as guarnições para que seja feito um cerco, exatamente. Só que até que as guarnições copiem e cheguem, a guarnição ela tem que acompanhar, tá ok? Infelizmente, esses meliantes eram de alta periculosidade e efetuaram diversos disparos, tá ok? A guarnição agiu dentro da técnica, tanto que a guarnição não atingiu ninguém, não atropelou ninguém, tá ok? Infelizmente, o meliante, desesperado na tentativa de evadir, infelizmente veio a acontecer esse fato. E depois que aconteceu tanto o atropelamento quanto a batida deles na oficina, qual foi o procedimento depois? Porque eles ficaram ainda feridos lá dentro do veículo, né? Positivo. Foi feito o chamamento do bombeiro, da SAMU, tá ok? Inclusive agradecendo o trabalho do Corpo de Bombeiros de Alagoas, excelente trabalho que esteve no local e cooperou a todo momento com as nossas guarnições. Todas as nossas guarnições foram deslocadas para o local para ajudar também, tá ok? E prestar o socorro de todos que fosse necessário. Já há a identificação desses criminosos, se eles fazem parte de uma organização criminosa, se teriam roubado o veículo, a polícia já teve alguma informação sobre ele? Sim, a informação é que todos são faccionados e que já estão em um conflito complicado lá na parte alta de Maceió, já chegando a Rio Largo. Tá ok? Infelizmente, esse é o reflexo da violência, infelizmente. E a polícia ela está aqui para agir energicamente. O batalhão de Rotan ele está aqui para agir da forma que for necessária para trazer segurança para a sociedade. Houve apreensão de armas também. Isso, foram apreendidas 3 pistolas, ok? Dentre essas pistolas, como eu já falei, uma Glock com um carregador de 30 munições, que é uma coisa incomum aqui.
Um detalhe que foi passado também, capitão, é que essas armas elas foram identificadas através de outros vídeos que já no passado tinham circulado de criminosos, né? Também, não só aqui em Maceió, mas como também em Rio Lago. Isso, por coincidência, nós tivemos acesso a esse vídeo através de uma outra apreensão que nós fizemos na semana passada, onde apreendemos uma dessas armas que aparece nesse vídeo. E agora, por uma coincidência, as outras 3 armas que aparecem no vídeo, que são 3 pistolas, claramente são as mesmas do vídeo, ok? Não necessariamente são as mesmas pessoas que estavam portando essas armas no vídeo, são os que estavam com o armamento lá, até porque eles fazem esse empréstimo de armamento para cometer delitos. Os 3 bandidos que estavam dentro do veículo, que sobreviveram, estão presos agora. Isso, eles estão sendo atendidos no HGE, ainda assim que sob custódia da Polícia Civil, para que a Polícia Civil execute e faça o trabalho dela, tá ok? Capitão, muito obrigado pelas informações ao vivo com a gente no Balanço Geral Alagoas sobre esse caso que aconteceu no final da tarde de ontem na principal avenida da Santa Lúcia, Douglas. Nós estivemos lá, inclusive, com a equipe de reportagem do Leandro Santiago, trazendo as informações desde ontem, e hoje atualizamos também mais informações diretamente com a Rotan. Volto com você.